Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arnão Moreira. Bem-vindo, Olá, General. muito bom dia a todos. Bom dia. Durante esta semana, Vladimir Putin teve assim um imenso palco mediático ao receber na cidade russa de Kazan a cimeira dos BRICS, no meio de cerca de 20 chefes de Estado a destacar a presença de Xi Jinping, de Narendra Modi e do presidente do Irão. General, para além de todo este mediatismo e das declarações, que resultados saem desta cimeira? Bom, o palco esta semana foi todo para Vladimir Putin. Não houve mais ninguém que conseguisse produzir nenhuma sombra àquilo que eu chamaria uma verdadeira demonstração de poder. Bom, vamos começar pelos BRICS. Os BRICS já existem há muito tempo. Esta é a 16ª cimeira, não é? Portanto, eles existem informalmente desde 2006. Mas, na verdade, a primeira cimeira é só de 2009. De qualquer maneira, já passaram 16 cimeiras sobre os BRICS. Eles têm uma presidência que é uma presidência rotativa. Este ano, a presidência cabia à Federação Russa. E é, portanto, que Vladimir Putin veio mesmo a calhar ser ele a receber em casa, não é? A receber em casa os outros elementos que formam os BRICS, que, entretanto, em janeiro passaram dos originais 5 fundadores para 9 elementos. Agora fazem parte também a Etiópia, o Irão, o Egito e os Emirados Árabes Unidos. Bom, depois estiveram também presentes países que foram convidados, que não fazem parte dos BRICS, mas que orbitam, digamos assim, dentro daquilo que é um clube cada vez mais autocrático e antiliberal. Só para vermos alguns desses países: a Turquia de Erdogan, a Bielorrússia, a Bolívia, a Venezuela e a Nicarágua. Portanto, este é um clube profundamente antiliberal. Bom, este encontro teve uma dimensão política anormal. E para isso contribuiu o facto do Ocidente estar de férias. O Ocidente está de férias pelo menos até 5 de novembro. Não se passa nada, ninguém toma nenhuma decisão e Putin fez aqui uma demonstração extraordinária do que é o poder. Ele ridicularizou o Tribunal Penal Internacional, porque, afinal, o mundo inteiro correu para ir beijar as mãos do novo czar do Kremlin. Esteve lá todo em peso. Os grandes líderes mundiais estiveram lá. Até António Guterres. E até o secretário-geral fez este favor imenso a Putin de ir desvalorizar uma agência que é das próprias Nações Unidas. O Tribunal Penal Internacional é uma agência das Nações Unidas. E teve um discurso que foi bastante fraquinho em relação àquilo que poderia ser do ponto de vista da assertividade. Muitos dos meios de comunicação ocidental já mostraram isso mesmo. António Guterres esteve a fazer aqui um enorme favor de legitimação de Putin e de deslegitimação das Nações Unidas e dos seus órgãos, nomeadamente o Tribunal Penal Internacional. Bom, há uma coisa que Putin não conseguiu evitar no meio disto tudo, é que se falasse sobre a Ucrânia. Os membros dos BRICS não estão convencidos nem alinhados com a versão do Kremlin desta guerra na Ucrânia. E, portanto, não conseguiu evitar ouvir coisas, nomeadamente da China e do Brasil, sobre a necessidade de pôr um fim à guerra na Ucrânia. Também não conseguiu ainda convencer os Estados dos BRICS a evitarem o dólar, a encontrarem uma alternativa
para o dólar. Isso continua sem solução. Aliás, o próprio Lula da Silva teve uma expressão que foi bastante assertiva. Chegou o momento de avançar na criação de um sistema de pagamento alternativo que permita aos países emergentes não utilizarem o dólar nas suas trocas. Portanto, mais assertivo do que isto não poderia ter sido. Bom, os BRICS têm uma enorme potencialidade e as potencialidades dos BRICS são sobretudo números. Quando estamos a falar em números, os BRICS são uma organização de respeito. Representa cerca de 1/3 já da economia mundial e 40% da população total. Portanto, do ponto de vista dos números, os BRICS são importantes. Atenção agora também a duas áreas com esta admissão dos novos membros que começam a ficar do lado dos BRICS. A parte da produção do petróleo, Irão e Arábia Saudita. A Arábia Saudita ainda não aceitou integrar, mas está convidada. E também a parte dos cereais. Fala-se já numa concertação destes recursos essenciais, petróleo e alimentação, por parte dos BRICS. Portanto, uma espécie de... Nós é que somos os gestores a nível mundial destes recursos. Andamos todos distraídos. Mas os BRICS têm enormes fragilidades. A primeira fragilidade é esta. Os BRICS são um processo em construção, em permanente construção. Já vamos na 16ª Cimeira e, não obstante eu tenha lido os discursos de Vladimir Putin, há lá muito anúncio, mas nós não temos maneira de saber o que é que daquele anúncio sai efetivo. Há grupos de trabalho, há comissões, há isto, há aquilo, etc. Mas, na verdade, o que é que resulta daquilo, nós não temos uma grande... Não temos sobre isso grande informação. Os países são muito diversos e não há uma orientação política clara dentro disto. Não é evidente que todos queiram a mesma coisa. Putin o que quer é uma aliança anti-ocidental. A Índia não quer, porque ainda não decidiu para qual dos lados é que vai cair. Também não é evidente que com este novo alargamento para 9 seja mais consistente e coerente do que era a 5. Provavelmente não. E, portanto, é um país, é uma associação, sobretudo, de países que estão desconfiados uns com os outros. E este aspecto a mim parece-me importante. A Índia está lá para vigiar a China. Porque a Índia tem aspirações, tem as suas próprias aspirações. E estando do lado dentro do clube, controla melhor as aspirações da China. A Turquia, que não faz parte do grupo, mas que vai convidando, está lá para ver o que é que se passa na Ásia Central, onde tem interesses. Eu não quero que haja ali decisões que afetem também os seus interesses. A Arábia Saudita teve que ser convidada por causa do Irão. Ao convidar o Irão, tiveram que convidar a Arábia Saudita a arranjar ali um contraponto. O Egito e a Etiópia, novos membros, têm tensões imensas entre ambos. Portanto, também foram para admitir tiveram que admitir o outro. Isto é, os países estão ali também um bocadinho para se controlarem uns aos outros. Isto é, para que nenhum deles, ao pertencer ao clube, tenha uma vantagem sobre os outros. Portanto, há aqui um fundo de desconfiança também que impede que os BRICS tenham o tal objetivo político global. Depois, eu encontrei aqui um conjunto de missões específicas. Isto está um bocadinho simplificado, mas também não simplificamos as coisas, também depois não percebemos nada. Exatamente, assim é para entendermos todos. Vamos aqui arranjar umas palavras para descrever aquilo que eu digo que são as missões específicas no clube, sobretudo entre os 5 primeiros. A Rússia. Qual é o papel da Rússia nos BRICS? A Rússia é o agitador dos ressentimentos contra o Ocidente. Portanto, é quem exatamente, quem vai lá picar, não é? Como nós costumamos dizer. Vai lá picar, vai picar os vários países para haver reações e ressentimentos contra o Ocidente. A China é o investidor. É o investidor que está disponível a não olhar para a tipologia dos regimes que apoia, desde que os seus investimentos e as suas empresas de construção tenham trabalho nesses países. É o grande fornecedor de infraestruturas neste Sul insatisfeito.
Pois o Brasil e a África do Sul. Aqui foi mais difícil, mas eu acho que apanhei aqui a ideia. Encontrou. São os românticos de serviço. Isto é, são democracias que querem um mundo novo e que dão o tal aspecto de natureza inovadora a esta associação dos BRICS. São utilizados e instrumentalizados pela China e pela Rússia. São democracias que não se importam de andar mão dada com tudo o que há de mais iliberal neste mundo. E, portanto, cumprem aqui este papel de serem os românticos. Os românticos de serviço. Bom, portanto, falta a Índia. A Índia é o elemento estabilizador e equilibrador do grupo. Isto é suficientemente grande para não se deixar iludir nem pela Rússia nem pela China, mas a Índia anda à procura do seu lugar na estrutura multilateral no mundo. Ainda não decidiu qual é o pé que tem mais importância, se é o pé que tem no Ocidente ou se é o pé que tem com a China e com a Rússia. Portanto, estes são papéis que estão atribuídos e que me parecem muito interessantes. Vamos ver nas próximas reuniões. O próximo é o Brasil. O Brasil é o próximo presidente. Vamos ver como é que vai correr essa cimeira. Continuamos na Rússia. Primeiro foram os sul-coreanos a alertar para o envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia. Depois apareceram vídeos de tropas de Pyongyang a receberem fardamento russo. Depois ainda o alerta do secretário-geral da NATO para a gravidade da situação. E esta quarta-feira, os norte-americanos lá confirmaram esta informação. General, e agora? Quais são as consequências desta, devemos dizer, inesperada presença da força militar norte-coreana? Eu voltarei aqui a junho de 2024, aqui há alguns meses. Houve a assinatura de um tratado de uma certa parceria estratégica entre a Federação Russa e a Coreia do Norte. E nós interpretámos isso como uma forma de toda aquela logística de munições da Coreia do Norte ter um enquadramento legal no apoio à Federação Russa. Ninguém estava a pensar em tropas nesta altura. Bom, tropas norte-coreanas na Federação Russa existem e sempre existiram, mas eram tropas que eu chamaria os quadros técnicos. Como havia uma imensa cooperação logística da Coreia do Norte com a Federação Russa, era natural que, do ponto de vista técnico, houvessem oficiais norte-coreanos presentes da Rússia. Mas era uma presença de natureza técnica, não eram combatentes. Claro. Não é disso que estamos a falar. Bom, existem agora todos os indícios, os norte-americanos na quarta-feira também já o confirmaram, que existem pelo menos 3.000 soldados norte-coreanos em treino na Federação Russa. Bom, estão em treino. Portanto, nós não sabemos ainda o seu emprego em combate, porque este emprego em combate também é importante aqui. Eles vão ser empregos onde? É um dos aspectos. O segundo aspecto também importante é eles vão ser empregos como? Porquê o como? Porque eles podem ser utilizados ou como carne para canhão entregues às unidades da Federação Russa, ou podem ser empregos como uma unidade norte-coreana que recebe ordens e cumpre missões, mas com autonomia de comando e controle por parte da Coreia do Norte. Não me parece que seja esta segunda versão que está aqui. Parece-lhe mais a primeira. Parece mais a primeira. Porquê? Porque eu não vi, com a chegada, nem se falou que eles tivessem trazido equipamentos de comunicações, etc. Até os fardamentos foram os próprios russos que os deram. Portanto, eles provavelmente não trouxeram logística suficiente com eles para lhes darem autonomia de combate. E, portanto, o que é que eles vão ser entregues? Vão-lhes ser dadas umas motorizadas e vão ser aqueles primeiros desgraçados que vão ser enviados para a linha da frente para serem abatidos. Bom, mas, General, já se fala disto há alguns dias e, no entanto, as reações no Ocidente são... Nada. São as férias. Está tudo férias. Porque há consequências imensas para isto. Vamos lá ver se eu aqui as consigo alinhar. Primeiro, há uma violação clara das resoluções das Nações Unidas. O emprego de tropas norte-coreanas fora do território da Coreia do Norte não é admissível.
Não é admissível e, como eu vou mais tarde dizer, isto é um precedente tremendo para o qual não temos dado suficiente atenção. Depois há uma alteração do paradigma da participação. Portanto, em vez de eles serem contratados, são pessoas contratadas, não. Eles foram institucionalmente entregues pela Coreia do Norte. Nenhum deles assinou um contrato a dizer que gostaria de ir combater na Federação Russa, que era o paradigma que existia até o momento. As pessoas que queriam combater pela Federação Russa assinavam um contrato. E a Federação Russa tem muitos contratos assinados individualmente com soldados que combatem pela Federação Russa. Mas aqui não é o caso. Ninguém foi perguntar a estes norte-coreanos se queriam ir combater, não é? Eles foram entregues pelo Estado norte-coreano à Federação Russa. Isto altera completamente as coisas. O Xi Jinping não parece gostar nada desta ideia. Porquê? Porque a Coreia do Sul foi quem mais reagiu. Neste Ocidente distraído e de férias, só a Coreia do Sul é que teve uma reação à altura. E já veio dizer que, se isto continuar, ela reserva-se o direito de alterar a sua posição de fornecer equipamentos não letais à Ucrânia e passa a oferecer à Ucrânia também equipamentos de combate. E falou, inclusivamente, no envio de tropas sul-coreanas. Portanto, o Xi Jinping não está a gostar nada desta ideia. E depois, o Kremlin está completamente perdido nas suas narrativas em relação a isto. Quer Peskov, quer Zakharova, tiveram intervenções absolutamente para esquecer. Do género, não, se querem saber o que é que se passa, perguntem a Pyongyang. Nós não sabemos o que é que eles estão aqui a fazer, o que se passa o que eles estão aqui a fazer. Quer dizer, não conseguiram encontrar ainda nenhuma narrativa para isto. Pânico absoluto. O próprio Putin falou sobre este assunto chutando também para canto. O que eles fazem ou o que deixam de fazer, ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, há aqui, mesmo do ponto de vista da Federação Russa, uma dificuldade em justificar isto. E Xi Jinping não terá gostado nada disto. Bom, do ponto de vista operacional, isto vai afetar alguma coisa? Pois depende dos números. É que se forem 3.000, não. 3.000 são 3 dias de combate. Portanto, ao fim de 3 dias de combate já não há norte-coreanos, não é? Pronto. São 3 dias de combate. Sim. Só que há 1,2 milhões de soldados na Coreia do Norte. Quer dizer, se o exemplo pega a estes 3.000, podem vir outros 3.000 e depois outros 3.000 e outros... Há muitos na Coreia do Norte e, portanto, isto é tremendo. E agora, só para rematar, é aquilo que me parece que é o ponto mais extraordinário disto tudo e para o qual nós ainda não abrimos os olhos. Se a Coreia do Norte está disponível a enviar as suas tropas para combater na Federação Russa, por que é que não está disponível para as enviar também para a Síria, para o Líbano? Isto é, nós podemos a certa altura, ao normalizar isto, estar a abrir aqui um precedente que a Coreia do Norte vai aproveitar, porque ela precisa de dinheiro. A Coreia do Norte precisa muito de dinheiro. E uma das formas que tem de o fazer é vender como mercenários ou entregar como mercenários este conjunto de combatentes. Ora, a Coreia do Norte tem muitos. E, portanto, era bom que saíssemos um bocadinho deste nosso regime de férias e que olhássemos seriamente para isto. Do ponto de vista operacional vai ter efeitos? Não sei, depende dos números, sobretudo. Mas tem do ponto de vista da normalização internacional da presença de soldados norte-coreanos no estrangeiro, um enorme impacto ao qual o Ocidente tem que estar atento. General, na declaração final da Cimeira dos BRICS, afirma-se que todos devem atuar de acordo com os princípios da Carta da ONU e que os BRICS saúdam as ofertas de mediação para uma solução pacífica da guerra através do diálogo e da diplomacia. Tive de ver tudo isto. Que cortina de fumo é esta que pretende branquear a invasão da Ucrânia? Putin não conseguiu retirar, digamos, uma menção que foi forçada claramente pela China relativamente à necessidade de encontrar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. Mas isto esconde aqui uma grande manobra à qual nós devemos estar atentos. Qual é a ideia de Xi Jinping e da China? É branquear
tudo aquilo que é invasão e concentrar exclusivamente a partir dos acordos. Isto é, quando se disser alguma coisa sobre o que se passou da invasão, Xi Jinping, a China, os BRICS, enfim, todos esses países vão dizer, não, mas eles chegaram a acordo. Há aqui um acordo entre a Ucrânia e a Federação Russa. Esse assunto está ultrapassado. Isto é tremendo, porque isto é apagar, branquear tudo o que se passou até ao acordo. Isto é, eu agora vou invadir um país. Esse país, surpreendido pela minha invasão, vai colapsar. Eu vou propor um acordo a esse país. Dizer, pronto, vocês continuam a existir, são assim uma coisa pequenina e desarmada e tal, mas há um acordo entre nós. Então isso vai branquear tudo o que está para trás. É isto que a China quer fazer. A China o que quer fazer é branquear a invasão da Federação Russa ao território ucraniano, concentrando-se exclusivamente no que se passa a partir de um acordo que é forçado por aquilo que foram a utilização de meios militares na invasão. Isto é tremendo, nós devemos estar muito atentos a estes esforços de paz. Estes esforços de paz da China são um branqueamento da situação para a qual nós também não podemos ter nenhuma tolerância. E é inevitável. Hoje o nosso ponto de mira salta para a Moldávia, onde o referendo sobre a integração na União Europeia teve assim uma escassa maioria positiva. E agora, General? Isto não correu muito bem. Pois não. Não, isto não correu nada bem. Aliás, durante Putin esfrega as mãos. Durante o processo de contagem, durante larga maioria do tempo, só, digamos, às últimas horas da contagem é que o sim à integração, ao processo de integração na União Europeia, conseguiu votos suficientes para ultrapassar o não. Bom, isto dá-nos que pensar. Há duas... Até porque na Geórgia vamos ter eleições agora também. Vamos ter eleições agora. Aliás, na Geórgia, os cartazes, o partido que está no poder é pró-Putin. Bom, apesar de no seu programa ser pró-europeu. Isto é uma coisa extraordinária. Só que começou a pôr cartazes na rua em que mostra uma Geórgia com flores e campos floridos e florestas de um lado e encostado um póster da destruição na Ucrânia, que é como quem diz, vejam lá em quem votam e quais são estas duas, o que é que escolhem uma coisa ou outra. Mas esta escolha foi muito curta. Foi muito curta. Isto mostra uma profunda divisão. O vírus soviético continua presente. Há uma coisa no vírus soviético que é importante, que é isto. Primeiro, não há vacina contra o vírus soviético. E o segundo é que as pessoas infectadas nunca mais recuperam. Na Moldova é um bocadinho isto que estamos a acontecer. Não só não temos vacina, como quem está infectado já não recupera. General Arno Moreira, obrigada pela análise. Bom fim de semana. Muito obrigado.